Olá pessoal, como é que estão vocês aí? Todo mundo bem? Espero que vocês estejam se divertindo, que esteja sendo um tempo muito proveitoso para vocês. E a nossa oração aqui é que Deus esteja abençoando muito vocês, tá bom? Vocês são uma galera muito querida, muito amada. E a nossa oração é que Deus realmente derrame muitas bênçãos sobre vocês aí desses dias, tá bom? O Gilson me perguntou aqui sobre essa questão que vocês discutiram, sobre o estado intermediário. Esse negócio de para onde vão os mortos, isso é uma doutrina que se chama estado intermediário. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso então, tá bom? Aproveitando aqui que a gente tá longe, eu falei, vou mandar um vídeo, porque aí eu já dou logo um oi para eles. Hoje é sábado e eu espero que na segunda-feira eu esteja aí com vocês, tá bom? Pessoal, sobre essa questão do estado intermediário, existem três ideias a respeito disso, tá? O que a gente sabe é que a gente morre e depois que morre, a gente tem um destino, né? A morte não acaba com a vida humana. A vida humana continua depois da morte. Isso é uma base do nosso pensamento, da nossa teologia protestante. O problema que a gente enfrenta é para onde os mortos vão depois que eles morrem, tá? Existem três ideias básicas a respeito disso, eu quero ser bem breve aqui, tá bom? Um dia a gente pode até falar um pouco mais devagar sobre isso e pode comentar mais a respeito dessa questão. Hoje eu queria só ser muito breve, falar para vocês sobre as três ideias básicas a respeito disso, e qualquer uma delas teria aceitação bíblica, tá bom? Primeira é de que a gente morre e que a gente fica acordado em algum lugar. Então você morre e fica acordado, né? Seja na presença de Deus, seja num lugar de tormento. A gente tem vários textos bíblicos falando a respeito disso, por exemplo em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que fala quando rompeu um selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então João tinha visto, né, as almas dessas pessoas, e essa ideia de que ele viu as almas e elas estavam acordadas e inclusive reclamando, né, pedindo vingança lá debaixo do altar, essa ideia de que elas estão acordadas e conscientes, então poderia sugerir que a gente morre e fica consciente em algum lugar. Tem uma parábola também que Jesus conta, lembra do rico e Lázaro? E ele conta nessa parábola que morreu o Lázaro e morreu também o rico. E o Lázaro foi para o seio de Abraão, no paraíso, e o rico ele foi para o tormento. E lá em Lucas capítulo 16, versículo 23 diz: no Hades, onde ele estava sendo atormentado, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Essa ideia da parábola de que o rico teria ido então para um lugar de tormento, e do lugar de tormento ele pôde ver então, pôde ver Lázaro, né, que tinha sido pobre na terra e agora estava vivendo as alegrias na presença de Deus. Esses textos parecem sugerir que a gente fica acordado em algum lugar, tá bom? Há textos, no entanto, que sugerem que a gente morre e fica dormindo. A gente então não tem noção, a gente não fica consciente, né? A gente fica inconsciente. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem. E Paulo usa a palavra dormir, né? Eles estão dormindo. Ou Daniel capítulo 12, verso 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. A ideia de Daniel e de Paulo em Tessalonicenses, ela parece sugerir que você morre e que você fica dormindo, esperando, dormindo, né? E aí quando chegar o tempo, você ressuscita e aí você tem um destino eterno. A posição da igreja, a posição oficial, digamos assim, né? Embora é muito complicado falar de uma posição oficial, mas há sim uma posição oficial e quase todo mundo acredita nisso, inclusive a Igreja Batista, é que quando as pessoas morrem, elas ficam conscientes e acordadas, tá bom? Se um dia a gente falar sobre esse assunto com mais calma, eu vou ler para vocês a confissão de fé das igrejas batistas, e lá diz literalmente que você fica acordado e consciente. A morte, ela não tira a nossa consciência. E aí você fica ou na presença de Deus, ou você fica afastado de Deus, mas consciente. Mas essa é uma posição oficial, não significa que seja de fato a posição bíblica, né? Porque como a gente viu, a gente pode pensar também que a gente fica dormindo, tá bom?
Eu queria dizer assim três coisas para vocês. Primeiro, que essa doutrina ela não influencia na nossa salvação. Não importa se você acha que fica acordado, se fica dormindo, não é um problema. Também a Bíblia não é um livro sobre a estrutura do mundo. Ela não foi para isso que ela foi escrita, e nem sobre a fisiologia da alma. Então você não vai encontrar na Bíblia uma explicação sobre a alma e como é a alma e o destino da alma no sentido de satisfazer a nossa curiosidade. Não é essa a intenção da Bíblia, então é muito difícil ler a Bíblia nesse sentido. E também numa questão, e aí chega numa questão que me interessa, e é pelo menos o que eu penso e o que eu acredito, é que a gente não pode tratar a eternidade do mesmo modo que a gente trata das questões da temporalidade. Quando a gente morre, me parece que a gente vai para a eternidade. Então, se a gente vai para a eternidade, a gente vai para um lugar que não existe tempo. Então, há uma terceira ideia, eu disse que eram três, né? Há uma terceira ideia, e eu prefiro essa, eu pessoalmente gosto mais dessa, mas não, nem por causa da teologia, mas por causa da filosofia mesmo, a de que quando a gente morre, a gente simplesmente é transportado diretamente para o juízo final, para o trono branco. E lá a gente vai receber a sentença, seja a condenação, seja a salvação eterna. Por quê? Porque na eternidade não se espera. Esse conceito de esperar é um conceito da temporalidade. E quando a gente morre, a ideia é de que você não espera. Então você sai da temporalidade, entra na eternidade, onde não há tempo. E portanto, se não há tempo, não há sentido de esperar. Você simplesmente morre e é transportado automaticamente para o trono branco. Não sei se essa ideia é a melhor, eu pelo menos penso assim, mas há outras pessoas que pensam diferente, e eu acho bem bacana que cada um pense do seu jeito. As três ideias, elas têm fundamento, e qualquer uma delas pode ser bem bacana, desde que você entenda que a morte ela não determina o fim da alma. Ela é apenas uma passagem para o ambiente de Deus, para uma outra realidade, e a gente precisa se preparar para isso. Porque quem não estiver preparado para a morte vai ter um problema gigantesco, né? Um problema mortal aí depois que morrer. Mas graças a Deus, eu e você estamos livres disso, tá bom? Deus abençoe muito vocês, tenham um acampamento muito abençoado e que Deus fale muito ao coração de vocês esse tempo que vocês passarem aí, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê aí na segunda-feira, tá bom?